Graças a Deus, né? Nós vamos falar hoje sobre uma palavra maravilhosa, que tudo em nossas vidas deve ser realizado na vontade do nosso Deus e Pai. Nós vamos ler Mateus, capítulo 21, do 23 em diante. Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Oh Deus! Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa, se má disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? E ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não os crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram vós. Porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para crer. Então vejam só. O que é que agrada ao nosso Deus? A obediência. Ele disse que tudo deve ser feito na vontade do Pai. Por quê? O primeiro filho disse que ia, mas não foi. O outro disse que não ia, mas foi. Quem obedeceu o Pai? Foi o que disse que não ia, mas foi. Então, nós temos que observar isso. Isso aqui é uma parábola dos 2 filhos. Contrasta 2 classes de pessoas. A primeira refere-se ao publicano, às meretrizes, ao gentio em geral, representados pelo primeiro filho. A segunda, as autoridades religiosas, judaicas, representada pelo segundo filho. A narrativa diz que todos foram convidados para trabalhar na vinha de Deus. Amém? Então vejam só o que Deus está nos ensinando. Então, nós temos que ver que a primeira classe facilmente desobedeceu às ordens de Deus. A segunda obedeceu apenas aparentemente, mas na prática, no íntimo, transgrediu. Disse que ia, mas não foi. O primeiro disse que não ia, mas foi. Então, nós temos que observar isso. Deus se agrada daquele que vai, aquele que faz, em nome de Jesus. É isso que Ele quer de nós, que nós possamos obedecer a Deus sobre todas as coisas. A diferença é impressionante. A semelhança nessa parábola diz que o filho A e o filho B possuem o mesmo pai, recebem a mesma ordem, tanto um filho como o outro. Entretanto, a diferença é na resposta. Um respondeu negativamente, o primeiro filho, o filho A, e o filho B respondeu positivamente. O filho A arrependeu-se, o filho B não obedeceu. O filho A obedeceu, mas o filho B não se arrependeu. Um se arrependeu, o outro não se arrependeu. Um obedeceu, o outro não obedeceu. É isso que está acontecendo na igreja do Senhor. Uns obedecem, outros não obedecem. Eu busco obedecer a Deus. Busque obedecer a Deus. Porque você obedecendo a Deus, você é abençoado, você é liberto, é curado. As suas orações são ouvidas pelo Pai. Porque o Pai, Ele se agrada de obediência, não de sacrifício. O Pai, Ele prefere aqueles que obedecem a Deus.
E nós temos que ser da classe que obedece, da classe que se arrepende. Obedecer a Deus é fazer a vontade de Deus. Se arrepender dos nossos pecados é fazer a vontade de Deus também. Porque o Pai é para ambos os tipos de pessoas que estão dentro da igreja. Mas uns respondem de um jeito, outros respondem de outro jeito. Nós devemos responder com obediência e com arrependimento. Porque nós devemos nos arrepender dos nossos pecados todos os segundos da nossa vida. Devemos nos arrepender, devemos obedecer a Deus. Ele diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Entendeu? Nós temos que nos arrepender. O arrependimento, ele leva à salvação. Se arrependa. Meu irmão, não tenha receio de se arrepender. Deus se agrada com aqueles que se arrependem. Se arrependa, faça a vontade de Deus. Aquele que não se arrepende é tristeza do mundo. E é uma morte, opera a morte. Morte espiritual, doenças da carne também. A graça de Deus não discrimina ninguém. A graça de Deus não discrimina ninguém. Até o mais vil pecador pode ser salvo. Deus, ele não faz diferença entre pessoas. Não importa quem você é, quem você seja, o que você faz. Venha como está para Deus. Vinde a mim como estás, e eu vos aliviarei. Deus diz isso para mim e para você. Não espere você deixar seus vícios, seu modo de viver como você vive no mundo. Não espere isso não. Venha para Deus como você está, do jeito que você está. E Deus nos lava com o sangue de Jesus Cristo. Nós nos arrependemos, nos lava com o sangue de Jesus Cristo, nos limpa, nos liberta, nos cura, nos salva e nos leva para a gloriosa luz dele. E nos tira da escuridão para a luz dele. Oh Pai maravilhoso! A graça salvifica para todos. A graça veio para salvar todos, não um. Autoridade espiritual de João Batista. João Batista veio para que o povo se arrependesse dos pecados dele. O batismo dele foi para arrependimento. A humildade de João Batista, João, um profeta humilde, que veio para trazer o reino dos céus. Um filho arrependido. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, constantemente. Deus não se agrada de sacrifício, ele se agrada de obediência. Um filho enganador. Nós temos que buscar ser obediente, não enganar, não mentir. Meu Deus. Deus se agrada da sinceridade do seu coração, da verdade do seu coração. Então veja só o que nos diz essa parábola. Né? Um filho obedeceu, o outro desobedeceu. Então nós temos que nos apegar nisso, gente, nisso. Essa parábola dos dois filhos, ele nos fala exatamente da igreja que obedece e da igreja que desobedece. Que igreja? Eu e você, filho e filhas amadas de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Existe igreja que não obedece. Existe igreja que obedece. Existe igreja que faz o culto conforme a vontade do pastor, a vontade dos líderes. Não, nós não temos que fazer na nossa vontade. O culto tem que ser na vontade de Deus, com essa palavra aqui. Nós temos que ter muita palavra na igreja, porque a palavra de Deus é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É a palavra de Deus que salva, que cura, que liberta, transforma a nossa vida. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo que está aqui dentro dessa palavra. É o Espírito Santo que nos convence. Oh Deus, maravilhoso. É maravilhoso o nosso Deus. Essa parábola foi dita por Jesus Cristo aos diversos líderes religiosos que estavam ali. Jesus, ele interrogou esses líderes, perguntando. Fez perguntas para ele. Mas eles não queriam responder. Ele achava que se ele respondesse da terra, Jesus ia falar do céu. Se responder do céu, Jesus ia falar da terra. Mas não pode. Meu Deus do céu, veja como é isso. Nós devemos sempre entrar em comunhão com Deus. Tudo que você pedir a Deus, peça na vontade dele. Pai, queria isso, mas seja feito na tua vontade, em nome de Jesus Cristo. É em teu nome, Jesus, que eu estou pedindo. Faz na tua vontade. Eu quero isso, mas faz na tua vontade, em nome de Jesus. Não tenha espírito de rebeldia.
tenha obediência a Deus. Oh Deus, é isso que mais se quer, é obedecer a Deus. Sacrifício não agrada a nosso Deus, a obediência agrada a nosso Deus. Pai, vai derramando a tua obediência sobre cada um. Vai derramando esse desejo de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como o nosso próximo. Vai derramando em mim, em todos nós que estamos vendo esse vídeo, a tua palavra. Vai convencendo, Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está dizendo para mim e para você: vinde a mim como estás, eu vos aliviarei. Coloque o seu jugo no altar do Senhor e Deus dá o jugo dele para você, que é suave e leve. Então se arrependa dos seus pecados e faça a vontade de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Fazendo isso, receba a sua vitória, receba as suas bênçãos, receba a cura, receba os processos da justiça resolvidos na sua vida, em nome de Jesus. Eis que Deus quer de mim e de você, que o rosto do Pai resplandeça sobre o nosso rosto. O amor do Pai, a graça, a misericórdia esteja presente em você. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Que a palavra do Senhor esteja sempre guardada, escondida dentro do teu coração. Os mandamentos do Senhor estejam guardados. Guarda os meus mandamentos, diz em Provérbios 7. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos. Escreve na tábua do teu coração, em nome de Jesus. Assine o canal da Serva Lúcia Costa no YouTube. Ministério Jesus Ensina. Inscrever-se, sino todas. Clique. Inscrever-se, sino todas. Divulgue a palavra de Deus. É para você e para todas as pessoas que estão nas suas mídias sociais. Em nome de Jesus. Fale desse amor. Muitas pessoas precisam ouvir essa palavra.